Vamos nessa, vamos junto. Agora vamos para as nossas baterias de questões. Serão 150 questões de lei orgânica, 150 questões de estatuto, 100 questões de direito administrativo. Vamos para a primeira bateria. Vamos lá. Veja você, o município de Salvador, capital do estado da Bahia, reger-se-á por lei orgânica e pelas leis que adotar, respeitados os princípios constitucionais. Sobre este tema, ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, sim, idade ou qualquer outro motivo, a não ser que tenha sido condenado em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Isso é um absurdo, né? A não ser que tenha sido condenado, isso aqui é um absurdo, né? Ninguém, todos são iguais perante a lei. A pessoa cometeu um crime, ela foi aí condenada, transitou em julgado, isso não significa dizer que ela não é melhor nem pior do que ninguém, apenas cometeu um deslize e o Estado está aqui para ressocializar esta pessoa com seu sistema prisional maravilhoso, um sistema prisional bacana neste país. Então, letra A, erradíssimo, né? Letra B, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo. Já sabemos que o município não tem poder judiciário, portanto, primeiro, letra B é errado. Letra C, o pleno exercício da autonomia municipal é princípio que fundamenta a organização do município. Querido, querida, isso aí está no artigo 6º, inciso 1º da sua lei orgânica. Pegue a lei. Olha, toda a prova de legislação é necessário que você tenha lido 15 vezes a legislação, tá certo? Porque a legislação não tem nada doutrinário, digamos assim. Não tem nada de doutrina na legislação. Então, eles vão pegar, eles vão copiar e colar e vão colocar lá na sua prova e eu espero que você acerte. Isso aí está no artigo 6º, inciso 1º e outra, viu? Para que você saiba que toda prova de direito, toda prova que cai legislação e que a legislação trata de princípios, prova de direito adora princípios. Entenda que quem vai fazer, quem vai elaborar a sua prova é um bacharel em direito. É um bacharel em direito. E nós na faculdade nós estudamos tanto princípios que a gente adora o negócio de um princípio. Então o direito adora princípio. Fatalmente princípio vai cair na sua prova. Então observe no artigo 6º, inciso 1º, ele diz assim: são princípios que fundamentam a organização do município, o pleno exercício da autonomia municipal. Eles podem colocar soberania. Lembre, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, eles são autônomos entre si na conformidade do que estabelece o artigo 18 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Logo, portanto, resposta certa do primeiro, letra C. Questão número 2. Compete privativamente à Câmara de Vereadores de Salvador decretar o estado de calamidade pública, no prazo de 120 dias, por um prazo de 120 dias. Querido, querida, não. Aí nós temos aqui a competência, né, privativa da Câmara e aquela que se estabelece com a sanção do prefeito municipal. Veja, artigo 21 da nossa lei orgânica trata da competência privativa no inciso 1º. Inciso 1º do 21, competência privativa, né, da Câmara de Vereadores. E no 21, inciso 2º, a competência que se estabelece com a sanção do prefeito, aprovar e deliberar especialmente sobre orçamento, né, sistema tributário. E durante nossas aulas, nós demos uma dica que tudo o que disser respeito ao orçamento, créditos adicionais, criação e extinção de cargo público, isenções de tributos, tudo isso tem que ter a sanção do prefeito. A sanção, eu ia fazer outro gesto, mas é a sanção, né? Não pense em maldade, a maldade está na cabeça de vocês. Então, para que você grave melhor, digamos assim, para que você não esqueça, é apenas uma dica. Na hora da prova, a sanção da Câmara que se estabelece com a competência da Câmara, que se estabelece com a sanção do prefeito, diz muito respeito ao orçamento, tributo, aquisição de bens imóveis, né? Quando se tratar de doações, né? Legados, etc., sem encargos, enfim, ó, dinheiro, tá certo? Então, planos e programas, né, financeiros, tudo isso se estabelece também com a sanção do prefeito municipal. Bom, o fato aqui é que ele quer uma competência privativa. Decretar estado de calamidade pública por um prazo de 120 dias. Não são 120 dias, são 30
30 dias. Artigo 21, inciso 1º, a linha B. Decretar o estado de calamidade pública por um prazo de 30 dias, lógico, se assim o requerer 2/3 de seus membros, está certo. Letra B. Decretar o estado de calamidade pública por um prazo de 30 dias, se assim o requerer 2/3 de seus membros, verdadeiro. Isso é o que se estabelece no artigo 21, inciso 1º, a linha B. Tá certo? A linha B. Então, nós temos dois tipos de competência: a competência privativa da Câmara e aquela que necessita da sanção do prefeito municipal. Artigos 21, inciso 1º e 21, inciso 2º, acho que você tem que dar uma lida bacana. Beleza? Tranquilo? Lembrando sempre, privativa é sempre um verbo: decretar, eleger, elaborar. E a que se estabelece com a sanção do prefeito é um nome, né? Orçamento, criação, sistema tributário. Não é suficiente, mas são dicas, apenas dicas, ok? Tranquilos até aqui? Apenas dica. Concessão do prefeito, são nomes, né? São substantivos. Orçamento, sistema tributário, criação, planos, alienação, plano, isenções, divisão, alteração, aquisição, denominação. Isso com a sanção do prefeito. Privativamente, decretar, autorizar, conceder, preservar, representar, conceder, tá certo? Prorrogar as sessões, elaborar o regimento interno. Então, decretar, na letra B da questão número 2, decretar estado de calamidade pública por um prazo de 30 dias, se assim o requerer por 2/3 dos membros da Câmara, verdadeiríssimo. Letra C errada porque tem 3/5, e a competência para decretar o estado de calamidade pública no município de Salvador é exclusiva do chefe do Executivo Municipal, errado. Então, segundo letra B, conforme estabelece o artigo 21, inciso 1º, a linha B da nossa lei orgânica. Questão de número 3. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. De acordo com a LOM, compete ao município em comum com a União, o Estado, o DF e o DF. Olha, essa competência está no artigo 8º. A competência que se estabelece no município de Salvador, que se estabelece juntamente em comum com a União, com os estados e com o DF, ela está esculpida no artigo 8º da Lei Orgânica. Porém, na Constituição da República Federativa do Brasil, isso está no artigo 23 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, quando ali se estabelece a competência comum, né, legislativa comum entre a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Veja, quem já estudou a Constitucional, isso é fácil, porque aquelas mesmas competências lá do 23, elas estão aqui no artigo 8º, zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública e garantia das pessoas com deficiência, proporcionar os meios de acesso à cultura, impedir a evasão, a destruição. A dica que tia Luzinha deixa é a seguinte: nós temos 4 tipos de competências lá na Constituição: a exclusiva, a privativa, a comum e a concorrente. A exclusiva pertence à União, a privativa também. A comum, no artigo 23, pertence à União, ao Estado, ao Distrito Federal, ao município. E a do 24, a competência concorrente, que se estabelece entre a União, o Estado e o Distrito Federal. Ora, se eu sou um município, eu tenho competência comum. E aí você percebe, comum a quem? Comum a todos. Quem são todos? A União, o Estado, o DF e o município. Aí você se pergunta, quando cair na prova, você se pergunta, você vai utilizar seu bom senso. Além de ter estudado o artigo 8º, você vai utilizar seu bom senso. É competência de todos zelar pela guarda da Constituição, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público? Competência de todos? Quem são todos, tia Luzinha? Todos são a União, o Estado, o DF e o município. É competência de todo mundo zelar pela guarda da Constituição? Sim! Então, essa é a competência comum. 2. É competência de todo mundo cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência? Sim! E quem são todos? A União, o Estado, o DF e o município. Então está verdadeiro. 3. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Proteger o meio ambiente
É atribuição de todos? Sim. Quem são todos? A União, o Estado, o DF, o município. Então, a questão 1, 2 e 3 estão corretas. Agora, número 4. Proteger a fauna e a flora, exceto as espécies ameaçadas de extinção. Isso está péssimo. As que são ameaçadas de extinção são aquelas que mais precisam ser protegidas. Então, a resposta correta aí é a letra C. 3, letra C. Isso se fundamentando no artigo 8º, inciso 1, 2 e 6 da Lei Orgânica Municipal. Beleza? Tranquilos até aqui? Vamos embora. A questão de número 4. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Salvador, em relação aos atos administrativos, olhe, ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, impor obrigações, declarar direitos a si mesma ou aos administrados ou aos administrados. Veja, os atos administrativos na lei orgânica estão previstos no artigo 103 e seguintes: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114. Então, do 103 ao 114, nós temos disposições sobre os atos administrativos que, de certa forma, nós estudamos lá em direito administrativo. Ora, os atos administrativos, não é, como toda manifestação de vontade da administração pública, deve obedecer aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acontece que a eficiência, que está lá no 37 da Constituição Federal, acontece que essa eficiência só foi elevada à categoria de princípio administrativo em 1998, com a emenda constitucional número 19 de 98. Veja, a nossa lei orgânica é anterior a 98. Então, ela não traz expressamente o princípio da eficiência. Anote, ela não traz explicitamente o princípio da eficiência. Mas é claro que a eficiência é aplicada aqui também. Leia o que tem no artigo 103. A administração pública direta ou indireta, ou ainda fundacional, na prática de atos administrativos, observará as prescrições constitucionais. Sempre a Constituição deve ser observada, o disposto nesta lei orgânica e demais normas pertinentes, e atenderá aos princípios básicos administrativos, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade. Não veio aqui a eficiência, porque a eficiência só foi para a Carta Constitucional em 1998. Porém, está aqui de forma implícita também. Você pode dizer que a eficiência norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro. Está esculpido no caput do artigo 37, né, da Constituição. Então, apesar de não estar expresso, a eficiência está implícita. Mas veja como está aqui na nossa questão. Ele diz: encontram-se expressamente descritos na Lei Orgânica de Salvador os princípios da legalidade, publicidade, moralidade e finalidade. Verdadeiríssimo. Legalidade, publicidade, moralidade e finalidade. Verdadeiríssimo. E mais, os atos administrativos, para que eles possuam eficácia externa, né, eles precisam ser publicados. A publicação do ato administrativo confere eficácia externa ao ato, conforme você estudou em direito administrativo. As pessoas vão tomar conhecimento daquele ato. Você vai trabalhar na Câmara de Vereadores, eu não vou ter conhecimento do que a Câmara elaborou naquele dia. Mas no dia que essa lei for publicada, né, depois de passar por todo o procedimento formal de votação, aprovação, então essa lei ela deve ser publicada. A partir daí, vai haver deste ato, vai acontecer a eficácia externa do ato. Então, o artigo 104, ele nos diz que essa publicação, ela pode ocorrer sim, publicação de atos normativos, pode ocorrer de forma resumida. Olha o que diz o 104. Os atos administrativos externos, porque são publicados, externos é porque eles podem ser publicados, né? Deverão ser publicados no órgão oficial do município para que produzam seus efeitos regulares. Para que se produza o efeito regular, o ato ele precisa ser publicado para que goze de eficácia externa, para que as pessoas administradas, os munícipes, tomem conhecimento daquele ato. Essa publicação, conforme estabelece o artigo 104 dos atos normativos, poderá ser resumida. E mais, as informações. Todo cidadão
tem direito à informação. A informação é um direito constitucional. Todos podem receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral, que devem ser prestados no prazo de lei sob pena de responsabilidade. O artigo 108 da nossa lei orgânica estabelece que as informações, certidões, esclarecimentos que o município deve assegurar a todos os cidadãos, essas informações e esclarecimentos devem ser prestados no prazo máximo, anote, máximo de 20 dias úteis, sob pena da responsabilidade da autoridade ou do servidor que negar ou retardar esse esclarecimento, a prestação ou a expedição de uma certidão, a prestação de uma informação. Beleza? Então, nós vimos 3 coisas aqui. Princípios que são aplicáveis aos atos administrativos na LOM, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, isso de forma explícita. Porque nós temos também a eficiência, mas na LOM ela está implícita, digamos assim. Nós sabemos também que a lei, obviamente, deve fixar prazos para a prática dos atos administrativos. E todos podem receber dos órgãos públicos informações. Ora, os atos administrativos externos, eles devem ser publicados. Para que possa haver aí a eficácia externa do ato. A publicação de atos normativos pode ser resumida. E caso o município deva esclarecer, prestar uma informação a um administrado, este prazo para esse esclarecimento, para essa prestação de informação, é de no máximo 20 dias úteis, conforme estabelece aí o artigo 104, os artigos 104, 105 e 108 da nossa lei orgânica. Vamos ver? Encontra o número 1 verdadeiro. A publicação de atos normativos no órgão oficial do município poderá ser resumida verdadeiro, 1 e 2 verdadeiros. É verdade ao município a utilização de livros próprios de registros. Péssimo. Meu querido, é porque você pode não saber. Porque você é da era da informática. Mas e quando não tinha computador? Hein? E quando não tinha computador, fazia isso onde? Onde é que a gente poderia ter aí a anotação de uma informação oficial? Nos livros próprios. Diz o artigo 106, o município terá os livros que forem necessários ao registro do seu expediente, dos atos que são praticados ali na repartição. Livros próprios para que se possa fazer aí este registro. Então, o número 3 está péssimo. Não é vedado não, muito pelo contrário, é cabível sim. 4. As informações, esclarecimentos ou certidões que tratam de interesses pessoais ou coletivos serão prestados pela administração no prazo máximo de 10 dias úteis. Péssimo! São 20 dias úteis, conforme estabelece o artigo 108. Logo, questão correta, apenas a 1 e a 2 estão absolutamente corretas. Muito bem! Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. De acordo com a lei orgânica do município de Salvador, os bens municipais. Meu querido, minha querida, os bens municipais encontram-se ali esculpidos nos artigos 9º e seguintes da nossa lei. Cuidado, dê uma lida bacana. Quem estudou aqui, a gente viu, a gente foi fazendo de um por um. Mandei grifar, repetir 300 mil vezes, falei, toda uma preocupação. Enfim, agora já próximo à sua prova aí, agora sim que é o momento de fazer a questão. Depois que você estudou, depois que você revisou. Beleza? Tranquilo até aqui? Então veja, meu querido, minha querida, bens municipais, óbvio que eles devem cair na prova, como eles podem ser alienados, como é que acontece aí a questão dos imóveis lindeiros, com proprietários de imóveis lindeiros, se a prefeitura, se o município pode ou não pode, aliená-los, como é que faz isso? Veja bem, tudo isso você aprende entre os artigos 9º até o artigo 20. Dê uma lida, são 11 artigos de suma importância, beleza? Aqui tem assim, de acordo com a lei orgânica, os bens do município somente poderão ser doados. Olhe,
o município ele pode doar sim seus bens. Os bens do município só podem ser doados a entidades de direito público, a instituições de assistência social e sociedade de cooperativa de interesse social, ainda assim mediante autorização legislativa e estabelecimento de cláusula de reversão para os casos de desvio de finalidade ou de não realização dentro do prazo de 2 anos, contados a partir da efetivação da doação, das obras necessárias ao cumprimento da sua finalidade. Ora, se o município, artigo 12, pegue sua lei orgânica, se o município está doando um imóvel, né, um bem, né, para uma instituição de direito público, uma instituição de assistência social, uma sociedade cooperativa de interesse social, sempre de interesse social, uma pessoa jurídica de direito público, entidade de direito público ou então cooperativas, instituições de interesse social, anote interesse social. Então, nesses casos é preciso sim, não é? É possível a doação? É, mas isso se faz mediante autorização legislativa. Porque se eu estou doando, eu vou doar com um encargo, essa sociedade, já que ela é de interesse social, ela deve continuar prestando o seu serviço e para isso ela pode fazer aí algum, sei lá, algum centro de estudo para a população, enfim. Então é um serviço que se atende, que vai prestar à comunidade, à sociedade. Então essas obras devem sim ser feitas e nós temos um prazo de 2 anos, senão o município vai reverter, ou seja, vai tomar de volta esta doação, vai reverter, tomar de volta este bem aí que foi doado. Artigo 12 de suma importância para a sua prova. Então, questão de número 5, preencha a lacuna corretamente. A letra A, não, entidade de direito privado está fora. B, entidade de direito público, instituição de assistência social, cooperativas de interesse social, mediante autorização legislativa e com cláusula de reversão, dentro do prazo de 2 anos, contados a partir da efetivação da doação, das obras necessárias ao cumprimento da sua finalidade, verdadeiríssimo. Então, a letra C está errada, porque nós temos aqui 2 anos, entidade depois 3 anos, não é? Errado, ok? Letra C, direito público ou privado, está errado, né? E além disso, na letra D tem 3 anos, e na letra E também tem 3 anos, ok? Então aqui na letra C tem recondução, está errado. Letra C errado está na recondução. Letra D errado está na entidade de direito privado, decreto, também está errado. 3 anos está errado porque são 2 anos. E na letra E está errado porque tem direito público ou privado, depois tem autorização, depois tem 3 anos, tem recondução, está péssimo. A alternativa correta, a letra B, copiou e colou do artigo 12 da lei orgânica. Questão de número 6, assinale as assertivas, né? Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Constituem honrarias. Meu querido, minha querida, as honrarias estão no artigo 21, parágrafo 2º da sua lei orgânica. As honrarias estão no artigo 21, parágrafo 2º da sua lei orgânica. São 4 as honrarias. 4 são elas. São elas o título de cidadão de Salvador, a medalha Tomé de Souza, a comenda Maria Quitéria e a medalha Zumbi dos Palmares. Acontece que, se você pesquisar o site da Câmara, que eu vou abrir aqui rapidamente, tomara que abra, já abriu. Se você pesquisar rapidamente aqui, não é? Esse site da Câmara, onde tem aqui honrarias, está aqui do lado esquerdo, aqui títulos e honrarias, estão aqui do lado esquerdo. Você vai ver 7 títulos, 7 honrarias. Olhe bem, nós temos, na lei só temos 4. Aqui no site temos 7. Na lei nós temos o título de cidadão de Salvador, que é aquele concedido a pessoas nascidas fora da capital baiana, porém que tenham prestado serviços relevantes à nossa cidade. A medalha Tomé de Souza, ao contrário, é concedida aí, né, às pessoas que tenham ou não nascido aqui, não é, no nosso município, porém, que tenha prestado serviços relevantes ao município de Salvador. A comenda Maria Quitéria é direcionada às mulheres também, que tenham prestado serviço relevante à cidade de Salvador
ou ao Estado da Bahia, a Comenda Maria Quitéria. A medalha Zumbi dos Palmares é aquela dada, concedida àquelas pessoas que atuam aí, que combatem o racismo, as formas de intolerância, né, aqui na cidade de Salvador e também no estado da Bahia. Então a Comenda e a Zumbi, tanto é em Salvador quanto no estado. Porém, no site a gente ainda tem mais 3. A medalha de mérito ambiental Mário Leal Ferreira, a medalha Anísio Teixeira e a medalha mérito cultural. Como é que eu faço na prova? Na prova você tem que, segura na mão de Deus e vá. Você já pensou se eles colocam também como uma alternativa correta que a medalha Anísio Teixeira, assim como, né, a medalha mérito cultural, a medalha de mérito ambiental Mário Leal Ferreira, assim como a medalha Zumbi dos Palmares, são títulos, constituem verdadeiras honrarias? Meu filho, se essa for a menos pior, marque essa. Luciana, me fale um pouco. Basta você ir no site da Câmara que tem. Vou falar o que tem aqui. A medalha Mérito Ambiental Mário Leal Ferreira, concedida uma vez por ano no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A Câmara Municipal homenageia uma personalidade, instituição pública ou privada, que tenha se destacado na promoção e defesa do meio ambiente, com a medalha que leva o nome do urbanista Mário Leal Ferreira. A honraria é respaldada pela Resolução 1701 de 2007, de autoria do vereador José Carlos Fernandes. A medalha Anísio Teixeira, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara Municipal premia uma vez por período legislativo profissionais que se destacaram na área da educação. A escolha do homenageado é feita pela mesa diretora, que recebe da comissão uma lista com 3 nomes para avaliação. A iniciativa de conceder essa honraria, em 2000, foi dos vereadores que compuseram a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, à época presidida pelo vereador Odiosvaldo Vigas. A medalha de mérito cultural. A medalha de mérito cultural será entregue a pessoas ou instituições que desenvolvam ações de promoção à cultura, bem como personalidades de destaque cultural no nosso município. A premiação foi incluída no regimento interno da Câmara, que não está no nosso programa, através da Resolução 2504 de 2016, com base no projeto de autoria da vereadora Aladilce Souza. Então, além da medalha Tomé de Souza, além do título de cidadão de Salvador, além da Comenda Maria Quitéria, além da medalha Zumbi dos Palmares, a Câmara também concede mais 3 honrarias. Medalha do Mérito Ambiental Mário Leal Ferreira, medalha Anísio Teixeira e medalha do Mérito Cultural. Todas elas aí, né, devidamente justificadas em resoluções, na resolução e no regimento interno. Muito bem, tranquilos até aqui. Na LOM só temos essas 4 e nós já sabemos. Título de cidadão de Salvador, aqueles que tenham relevantes serviços prestados à cidade de Salvador, mas nela não tenham nascido. Verdadeiro, número 1, verdadeiro. Número 2, medalha Tomé de Souza, concedida àqueles nascidos ou não no município de Salvador, que tenham relevantes serviços prestados a essa cidade. Verdadeiro. Comenda Maria Quitéria, concedidas aos homens e mulheres. Errado. O artigo 21, parágrafo 2º, não diz isso. A comenda é para mulheres que tenham se destacado aí, realizado serviços relevantes, tanto relevantes de alto relevo para o município de Salvador, como para o estado da Bahia, então está errado. E aí a medalha Zumbi dos Palmares, aos que tenham prestado serviços relevantes na área de saúde. Não. Combate ao racismo e intolerância é a medalha Zumbi dos Palmares. Então a letra A está errada, porque as únicas que estão verdadeiras é a 1 e a 2. Resposta certa, a letra C, apenas a 1 e a 2. Questão de número 7. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Não perderá o mandato o vereador. Meu querido, minha querida, anote. O vereador não perde o mandato. Anote, por favor. Você pode pausar o vídeo, anote, por favor. O vereador, conforme estabelece o regimento, combinado com a lei orgânica, o vereador não perde o seu cargo, né? Ou seja, ele pode aí estar licenciado. Se ele não perde o cargo, ele pode pedir uma licença. Ele pode pedir uma licença, por exemplo, não é, para desempenhar funções de ministro de Estado, secretário de Estado, secretário do município de Salvador, superintendente, diretor, presidente das autarquias, né, empresas públicas, Sociedade de Economia Mista da União, dos estados, do município da cidade de Salvador, incluindo a assunção de cargos eletivos de suplência. Então, ele não perde o cargo, por exemplo, quando investido na função de prefeito, quando investido na função de secretário do município.
Diz mais aqui, diz mais. Também o vereador poderá licenciar-se, ou seja, não perderá seu cargo, não é? Não perderá o seu cargo, não, o seu mandato, desculpa, o seu mandato, para tratar, né, pedir uma licença para tratar de interesse particular, né, por prazo determinado e sem remuneração, desde que não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Então, licenciado, no número 4, eu pulei o 3, eu pulo o 4 aqui agora. Licenciado para tratar de interesses particulares. Ora, a 4 tem o seguinte, ela está incompleta. Realmente, ele pode licenciar-se, sim, para tratar de interesses particulares, desde que, por período legislativo, isso não ultrapasse. Desde que por sessão, melhor dizendo, por sessão legislativa, isso não ultrapasse a 120 dias. Então, ficou muito amplo. A 1 e a 2 estão corretas, sim. A 4 a gente ficou aqui. Mas vamos ver. Se a gente colocar a letra C, é apenas 1 e 2. Mas a gente ainda não viu o número 3, né? O 1 está certo, o 2 está certo e o número 3. O número 3 tem assim: licenciado por período igual ou superior a 120 dias por motivo de doença. Por motivo de doença. Olha o que diz aqui o inciso número 2. Para tratar de saúde, mediante atestado médico, nos pedidos de licença para período igual ou superior a 30 dias, o atestado deverá ser fornecido por médico no formulário aprovado pelo CREMEB. Bom, se pode ser superior a 30 dias, aqui não tem dizendo, então superior a 120. Olha aqui, a nossa lei orgânica, né? A lei orgânica, ela estabelece assim. Veja aqui, deixa eu achar aqui só o artigo para você ver. Ele diz aqui, 120 dias. Ele diz aqui, ó, no artigo 33, dar-se-á a convocação do suplente apenas no caso de vaga, em virtude de morte, perda ou extinção do mandato, renúncia ou licença do titular que ultrapasse 120 dias na forma desta lei. Será de 180 dias a licença maternidade, gestante e adotante, não é guardião, na forma do disposto na legislação em vigor, sem necessidade de convocar o suplente. Veja, dar-se a convocação do suplente apenas no caso de vaga em virtude de morte, perda ou extinção do cargo, renúncia ou licença do titular que ultrapasse a 120 dias, conforme estabelece essa lei orgânica. Porém, o que acontece aqui? Aqui é por motivo de doença. Por motivo de doença. Então, aqui o nosso artigo o nosso artigo 17 do regimento, ele abarca essa pessoa aqui, sim, né? Ele não pode perder o seu mandato porque ele está licenciado por motivo de doença, ok? Por motivo de doença. Então, ele diz aqui, por motivo de doença em pessoa da família, conforme estabelece o artigo 127 da lei orgânica, da lei complementar, etc. Então, qual seria a melhor resposta? A 1, tá, verdadeira, a gente já viu. A 2 também. A 3 a gente fica assim. E a 4 também. Por incrível que pareça, essa questão foi uma questão de prova. Foi uma prova que teve muito tempo atrás. E o gabarito correto veio com a letra E. 1, 2 e 3, porque ficou muito amplo. Essas 7 primeiras foram de provas, então ficaram muito amplas essas questões. E a alternativa, portanto, ficou a letra E. Então, licenciado, porque é caso de doença, tudo bem. Licenciado para tratar de interesse particular, mas não pode superar 120 dias por sessão. Mas aqui ficou amplo, ficou muito aberto, não é? Não deu a entender, pode. Ele pode ser licenciado para tratar de interesses particulares? Pode, vírgula, desde que não ultrapasse. Esse desde que não foi considerado na questão. Logo, questão verdadeira, 7, letra E, foi o gabarito. Beleza? Muito bem, a partir daí a gente fez as nossas questões, porque a gente só achou realmente essas 7. Vamos lá? A lei orgânica do município de Salvador, né, poderá ser emendada por proposta. Querido, a proposta da emenda à lei orgânica do nosso município. Artigo 45. Querido, querida, se você não fez o teórico, emenda à lei orgânica do nosso município fatalmente é muito importante. Até porque a emenda à lei orgânica faz parte, compõe o processo legislativo conforme estabelece o artigo 44. Então, no 45, ele diz assim, né?
Esta lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 do número de vereadores, do chefe do executivo e dos munícipes que representam no mínimo 5% do eleitorado. Então, para modificar, para emendar a lei orgânica municipal, é preciso, primeiro, 1/3, a proposta de 1/3, né, no mínimo, do número de vereadores, de 1/3 do número de vereadores, não é? Do chefe do executivo e proposta dos munícipes que representam pelo menos 5% do eleitorado. Então, 1/3 dos vereadores, o prefeito, o chefe do executivo, e no mínimo 5% do seu eleitorado. Então, no número 1 tem 2/3 do número de vereadores. Errado, é 1/3. 2, do chefe do executivo, verdadeiro. 3, dos munícipes que representam no mínimo 5% do eleitorado, verdadeiro. Então, oitavo, resposta certa, letra C, alternativas 2 e 3 estão absolutamente corretas. Questão de número 9. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Salvador, no que diz respeito aos princípios que fundamentam a organização do município, analise as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. O pleno exercício da autonomia municipal. A cooperação articulada com os demais níveis do governo. O exercício da soberania e a participação popular na administração municipal e no controle dos seus atos. A probidade da administração. Ele quer alternativas que digam respeito aos princípios. Todos são princípios. O primeiro está no artigo 6º, inciso 1º. O segundo está no artigo 6º, inciso 2º. O terceiro está no artigo 6º, inciso 3º, e a probidade na administração, que é princípio de todos. Basta que você pegue aí o seu artigo 6º, o artigo 6º da sua lei, que você vai ver. Ele diz aqui, ó, ele diz, pleno exercício, garantia, cooperação articulada com os demais níveis de governo, exercício da soberania e da participação popular na administração municipal e controle de seus atos, garantia de acesso de todos os munícipes de forma justa e igualitária. Querido, princípios vai cair na sua prova, querida. Não tem como você dizer que não. Direito adora o negócio de um princípio. Princípio é o que fundamenta toda a ciência, todo o ramo do conhecimento humano. Se você não tem princípio, você não tem nada, é o alicerce da casa. Então, princípios vão cair na sua prova. Então, questão certa da número 9, todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4 estão absolutamente corretas. Questão de número 10. No que diz respeito à Lei Orgânica de Salvador, com relação aos servidores públicos municipais, são direitos. Meu querido, são direitos dos servidores. Olha, os servidores, vocês estudaram tanto aí na lei complementar número 01, quanto aqui também. Servidores aqui na nossa lei orgânica, eles estão no artigo 124, os direitos dos servidores. São direitos dos servidores públicos, além do previsto na Constituição Federal. Além. Então, aqui nós temos outros, além daqueles que estão lá. Piso salarial da Prefeitura Municipal, grife, artigo 124 da sua lei orgânica, grife, será de 1,5 salário mínimo. Eles vão colocar 1 salário, olha, não falei? Piso salarial na Prefeitura Municipal será de 1 salário mínimo, porque todo mundo só fala de 1 salário mínimo. Aqui tem 1,5 salário mínimo. A irredutibilidade de salário e vencimento, isso é para todo mundo, tranquilo. Licença remunerada da gestante, licença paternidade, licença para tratamento de saúde, licença especial na forma da lei, nós falamos. Adicional por tempo de serviço, correspondente a 3% por biênio. Grife o número 8º, inciso 8º do artigo 124. O adicional por tempo de serviço, segundo a Lei Orgânica do Município de Salvador, corresponde a 3% por biênio de efetivo exercício na administração pública, direta, autárquica, fundacional, aqui do município de Salvador, bem como na Câmara de Vereadores, né? Incidente sobre o vencimento do cargo de provento efetivo, não podendo ultrapassar 51%. Meu filho, então, a cada 2 anos, você recebe 3%, a cada biênio, você recebe 3%, é o adicional por tempo de serviço. Esse adicional vai incidir sobre o seu vencimento, o vencimento do cargo de provimento efetivo, e não pode ultrapassar 51%, até o limite de 51%.
Beleza? Tranquilos até aqui? Contagem para fins de percepção de adicional de tempo de serviço e gozo de licença-prêmio ou especial de todo o tempo de serviço prestado a órgãos ou entidades municipais, direta, autárquica e fundacional deste município. Ele diz, contagem para fins de percepção de adicional por tempo de serviço e gozo de licença-prêmio especial de todo o tempo de serviço. De todo o tempo de serviço. Muito bem. E ele diz ainda, contagem em dobro. Anote artigo 124, inciso 12. Olha que maravilha. Isso tem sérias chances de cair na sua prova. Vambora! Chegou! Chegou! Corre, a prova chegou. Isso vai cair na sua prova. Contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozadas. Ui, para efeito de aposentadoria. O que foi esse ui aí, Luciana, que eu não entendi? Tô de olho em você, viu? Venha comigo, olhe, veja bem. Contagem em dobro. Contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados. Para efeito de aposentadoria. Para efeito de aposentadoria. Beleza? Essas coisas que são diferentes. 3% do adicional de tempo de serviço a cada biênio. A cada biênio, não é a cada quinquênio. A cada biênio, não podendo ultrapassar 51%. Esse valor incide sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo, coisas muito importantes que caem na sua prova. Anote, portanto, artigo 124, dá uma lida 15 vezes, fecha o olho, repete, repita, pessoal ri de mim quando eu falo no presencial, é para ler 15 vezes, tem gente até que me odeia, porque ou você me ama ou você me odeia, eu só falo a verdade, eu não vou mentir, eu tenho medo de ser castigada quando eu passar desse plano para outro, Deus chegar lá e me dizer, olha, você mentiu, Deus me livre, eu só falo o que eu posso dizer e posso aí realmente confirmar. Pode ler 15 vezes que você vai acertar, beleza? Prazo em dobro, contagem em dobro da licença prêmio não gozada para qualquer efeito errado, para efeitos de aposentadoria. Portanto, vamos ver aqui, piso salarial da Prefeitura Municipal será de um salário mínimo errado, é 1,5, já vimos, artigo 124. Inciso 1º, licença não remunerada para tratamento de interesse particular. Sim, verdadeiro. Isso é o 124, inciso 3º. Licença não remunerada, todo mundo já sabe, estudamos também lá na Lei Complementar número 01. Se é para tratar de interesse particular, eu não vou receber nada, obviamente, isso é mais que justo, né? E contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozadas para efeitos de aposentadoria, artigo 124, inciso 12, meu querido. Anote, porque vai cair. Beleza? Questão de número 11. Você vai ver no próximo bloco. Já fui, já volto ali. Beijo no ombro sempre para a concorrência. Porque da concorrência nós não temos medo. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Fui!